Quais ferramentas e estratégias você tem disponível com você para lidar com o medo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? E aí, tudo bem? Eu me chamo Adele Leão, sou instrutora de respiração e ensino pessoas a dominarem a ansiedade, dominarem as suas emoções respirando corretamente. Pois é, se liga aqui no meu canal para você aprender e entender um pouquinho melhor sobre isso. Não esquece, caso você já acompanhe também esse conteúdo, e se já estiver gostando até aqui, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para receber as notificações e compartilhar com os seus amigos e amigas. Tem um psicólogo que chama Paul Ekman, enfim. Ele é um psicólogo muito famoso sobre a ciência das emoções. E ele descreveu 6 emoções primárias, um cara que até fez consultoria para Disney no filme Divertidamente, aquele filme da Pixar, sabe? Pois é, esse psicólogo discerniu acerca dessas 6 emoções primárias, que são a alegria, a tristeza, a raiva, a surpresa, o medo e o nojo. Olha que interessante, nojo sendo uma emoção primária, né? Mas hoje eu quero falar especificamente sobre o medo, porque o medo é uma emoção muito presente em pessoas que sofrem com ansiedade, em pessoas num alto nível de estresse, que se sentem paralisadas, que se sentem bloqueadas muitas vezes de agir, de fazer determinada coisa, ou até mesmo de lidar com determinada situação. É muito comum hoje nós percebermos, ao nos relacionarmos com as pessoas, uma certa dificuldade em lidar com conversas difíceis. E quem aqui me conta nos comentários, inclusive, nunca precisou ter uma conversa difícil? Sabe aquele sentimento, aquele desconforto que você tem de, putz, não queria falar com aquela pessoa, não queria ter que lidar com essa situação, mas a vida adulta e a maturidade preconiza que a gente resolva, né, as nossas questões, resolva os nossos relacionamentos. E aí precisamos enfrentar, precisamos lidar com determinadas situações, se assim buscamos ter os nossos relacionamentos bem definidos, bem relacionados, né, bem acertados, digamos assim. Agora, muitas pessoas, é muito comum, aproveitam e preferem cancelar e não lidar com determinadas situações. E isso tem a ver com esse sentimento primário, tem a ver com essa sensação que a gente tem muitas vezes, e que pode ser muito inconsciente na maioria delas, de não ser aceito. Somos seres sociáveis, somos seres grupais. Então, essa sensação de não ser aceito ou de estar sendo, de uma certa maneira, criticado ou visto pelas nossas vulnerabilidades, é algo que pode nos trazer esse medo e esse desconforto ao ter de lidar com determinadas situações. O medo também pode estar presente, por exemplo, no caso da minha aluna Débora, que me contou hoje mesmo, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu me senti inspirada pelo que ela me trouxe. Ela me contou sobre o seu medo de andar de avião. A Débora tem medo de andar de avião porque sofreu uma turbulência muito forte em alguns anos atrás e quase, muito forte mesmo, quase achou que o avião fosse cair. Então ela começou a ter pânico de andar de avião, só conseguia se fosse dopada. Ela voava, mas ela tinha que estar dopada de remédio. E depois que ela aprendeu as técnicas respiratórias, depois que ela tomou contato com a metodologia de autoconhecimento do Respira Todo Dia, do meu curso online, a gente começou a treinar e praticar e praticar. E hoje ela me contou que fez uma viagem para o Rio de Janeiro e não precisou tomar remédio. Cara, vocês não sabem o quanto eu fico feliz, de verdade, de ouvir isso. Porque se trata exatamente de você se apropriar dessa emoção e aprender a lidar com ela. Se trata de você não apenas reagir, mas sim interagir com as emoções. Porque elas fazem parte de nós e elas são tão poderosas, elas podem ao mesmo tempo nos bloquear ou nos fazer agir. E essa ação, muitas vezes, também pode ser feita de forma impulsiva, impensada. Quem nunca já agiu pelo medo de forma indevida? Eu já agi de forma indevida por conta do medo. Quando eu andava de bicicleta, quer dizer, eu ainda ando de bicicleta, mas quando em São Paulo não havia muitas ciclovias, pelo medo, às vezes, de uma agressão, pelo medo de até mesmo confrontar alguém, eu acabava sendo agressiva com as pessoas
que me fechavam na rua, ou que reclamavam porque eu estava andando de bicicleta na rua, enfim. E eu repetia, eu reagia àquela sensação de raiva, de medo, mas que provinha muitas vezes de um medo de não ter o meu direito, né, de não ter o meu direito de andar de bicicleta, enfim. E a Débora me contou que antes ela precisava de remédios para andar de avião e exatamente nessa viagem que ela fez para o Rio de Janeiro, ela me contou que fez as técnicas respiratórias, entrou no avião, fechou os olhos, mentalizou, se concentrou nas técnicas, ao mesmo tempo em que também trouxe clareza para toda a situação que ela estava vivendo, clareza sobre o espectro do medo, sobre aquela situação que era importante para ela viver. Imagina a Débora deixar de fazer uma viagem com as pessoas que ela ama para viver um momento especial porque ela viveu um trauma. Pior que tem muita gente que vive assim, né? Vive brecado por essas emoções. E isso tem a ver com a gente nunca ter aprendido a lidar com elas. A gente cria uma situação na nossa cabeça que é imagética, que nunca aconteceu, mas que está sempre projetando o pior, porque o medo faz isso. Ele imagina logo a pior situação que a gente pode viver sob aquele determinado fato. E ao projetarmos aquela pior situação, é como se tivéssemos certeza que aquilo fosse acontecer. E por esta certeza, ou seja, por esta identificação com essa realidade, a gente se bloqueia, a gente deixa de agir, deixa de viver mesmo, deixa de fazer as coisas como talvez fosse a maneira mais certa de fazê-las, tendo as conversas difíceis que a gente precisa ter, fazendo as viagens de avião que são importantes da gente fazer. E o medo pode nos paralisar, pode nos fazer agir impulsivamente. Então, como lidar melhor com ele? Primeiro ponto, trazendo clareza para todo o contexto onde ele se apresenta. Entender que aquele medo veio, por exemplo, de um trauma, de uma viagem na qual houve uma intempestuosa da tripulação, do avião começar a balançar. Acabei esquecendo o nome agora, gente, como é que acontece o nome disso? Enfim, o avião começou a balançar muito e essa viagem fez com que ela realmente projetasse que talvez aquilo pudesse acontecer de novo com ela e o avião fosse cair e ela fosse morrer, sendo que 1000 aviões voam por dia e isso não acontece, né? Então, essa clareza desse contexto. Percebe que é muito importante valorizar o contexto? Então, a clareza te faz valorizar o contexto da emoção. Então, quando eu valorizo o contexto da emoção que eu sinto, eu começo a interagir com ela e não apenas reagir ao que ela me traz, entende? Essa interação é fundamental para que haja uma melhor forma de lidar com essas emoções que nos bloqueiam. Então, ao interagir com o medo, considerando o seu contexto, considerando a sua origem e percebendo que ela está presente, você ganha a oportunidade de entender quais outras possibilidades você tem de lidar com aquele sentimento. Então, parece bobo, gente, mas muita gente não leva a clareza para isso. Então a Débora pensou, putz, mas isso aconteceu uma vez, não precisa acontecer de novo. Eu vou fazer uma viagem porque é importante para mim, vai dar tudo certo. Turbulências, lembrei o nome, gente, turbulências, obrigada, turbulências. Isso não precisa acontecer de novo, vai dar tudo certo, turbulências são normais e eu vou conseguir fazer a minha viagem com tranquilidade. E aí, trazendo essa clareza, a estratégia da respiração, de você se sentar e fazer técnicas que possam te trazer para um estado de maior relaxamento, mudar o teu padrão de pensamento, porque como que a gente faz para trazer clareza para uma emoção, sendo que nós estamos sendo tomados por ela? É importante que a gente possa interditar esse acesso instintivo da emoção. E como que a gente interdita esse acesso instintivo, esse ímpeto emocional que todos e todas nós temos? Respirando corretamente. A respiração é uma estratégia, por isso que ela é considerada uma chave mestra da mente, como eu já ouvi outras pessoas chamarem também. Uma chave mestra da mente porque ela é capaz de atuar nesse processo mental que envolve essa consciência emocional também. Você, ao executar técnicas respiratórias,
consegue ter uma mudança no padrão do teu pensamento, desacelerar um pouco aquele fluxo de pensamentos, fazer com que o teu estado de relaxamento seja acionado, porque o que a gente mais tem dificuldade hoje é relaxar. Ter um estado parasimpático, como é chamado o sistema nervoso que atua no estado de relaxamento, ter essa ativação do sistema simpático é raro entre todos e todas nós. Então, como que podemos fazer isso? Através de técnicas respiratórias. Então, você atua com uma técnica específica para um estado de relaxamento e consegue atingir um nível de pensamento que te traz a clareza da emoção. E a partir dessa clareza, você cria situações favoráveis. Então, olha só, como que é o caminho de domínio do medo durante a ansiedade, durante esse momento em que esta emoção surge? Primeiro, traga clareza para elas. Segundo, interdite a sua instintiva reação àquela emoção. Como que eu posso interditar? Técnicas respiratórias específicas que te tragam para um estado de relaxamento. Já ensinei algumas aqui em alguns vídeos, é só você procurar no vídeo anterior, vou deixar o link nos comentários, onde eu falo um pouquinho sobre isso. Então faz técnicas específicas e a partir dessas técnicas de fechar os olhos, você começa a projetar uma outra realidade. Porque, como eu disse, o medo nos leva para uma projeção negativa. O medo nos faz criar uma identificação sempre com a pior situação possível de se acontecer. E quando a gente se identifica, é como se acreditássemos piamente que a realidade fosse aquela e não considerássemos todas as outras possibilidades que hajam acerca dessa sensação, dessa situação. Então, no caso da Débora, projetar que vai dar tudo certo, que é só mais uma viagem, que vai ser uma viagem tranquila, que não vão haver turbulências tão graves e que nada de mal vai acontecer. E ela fez a viagem e me trouxe esse relato muito incrível, que eu acho muito especial de compartilhar com vocês, porque é sobre isso, sobre nós termos algo em mãos, esse poder da respiração para ser aplicado em todo e qualquer lugar. Você pode fazer isso no seu trabalho, você pode fazer isso no metrô, no ônibus, você pode fazer isso dentro de um avião, sem parecer uma pessoa maluca, sabe? Sem parecer um bicho grilo que está ali fazendo algo que parece coisa de gente doida, entende? Porque você está só respirando. Às vezes nem precisa fechar os olhos, às vezes você pode até mesmo fazer isso com os olhos abertos. E quer perceber como o estado de relaxamento é algo que a respiração por si só pode atuar de maneira significativa e imediata? Vem comigo. Vamos aqui fazer uma respiração mais longa que você puder, ou seja, inspira de uma forma bem longa pelas narinas, segura o ar por 3 segundos e solta devagar. Vamos junto? Solta bem devagar. Fala pra mim se já não deu uma relaxada nesse teu momento, se você já não está se sentindo um pouquinho melhor. Eu imagino que sim, eu tenho certeza que sim. Porque mesmo para quem não tem um conhecimento mais específico, esse treinamento já funciona. Porque é algo que a gente faz o tempo todo. Então imagina você ter uma ferramenta à mão que você não precisa comprar, que você não precisa guardar em nenhum outro lugar, que você não precisa ir atrás, que está aqui com a gente. E essa desconexão com o nosso corpo é muito grave, porque a gente deixa de perceber a grandeza de consciência que somos, a consciência das nossas emoções, a consciência dos nossos pensamentos, e acabamos por viver nesse piloto automático, nessa sensação de que a vida está passando e que a gente está fazendo as coisas todas meio no modo aleatório, né? Eu tenho mais um relato para trazer para vocês hoje que tem a ver com o medo. Eu estou vivendo um momento bem especial de transição de carreira, de trabalhos e numa intensidade maior de trabalhos, gravando as aulas para o curso, inclusive. E às vezes eu estou muito estressada, às vezes eu tenho medo da situação nova que eu mesma estou criando para mim. E não à toa eu criei um curso onde eu falo sobre emoções e gestão de ansiedade, porque eu sou uma pessoa
transformada por essas técnicas. Eu sou uma pessoa que já vivi em muitos momentos uma paralisia pelo medo, uma ação impulsiva pela raiva e uma total falta de conhecimento e entendimento acerca do poder que as emoções têm nas nossas vidas. Então hoje mesmo eu estava num momento, hoje não, perdão, acho que foi anteontem ou ontem, não sei. Acho que foi ontem. Eu estava numa reunião e fiquei muito chateada com uma determinada situação que eu vivi, que eu estou vivendo, e me lembrei disso no momento da reunião. Só que eu ia ser chamada para a reunião. Então, ao me lembrar disso, eu comecei a entrar naquele looping de pensamentos negativos que te levam a exatamente o que eu descrevi aqui para vocês, a essa projeção negativa acerca das coisas, te levam para esse lugar escuro, onde tudo é ruim, onde tudo de mal acontece. E eu me identifiquei totalmente com isso e comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar e quando eu me vi nessa sensação, nesse ímpeto, eu rapidamente atuei com a minha respiração. Fiz algumas respirações e imediatamente eu parei de chorar e me trouxe de volta à superfície. Porque quando somos tomados por reações como o próprio medo, por exemplo, é como se a gente estivesse se afogando nessa consciência emocional. Se afogando e se identificando com essa projeção negativa acerca daquilo que a gente imaginou e daquilo que o medo criou na nossa mente. E a gente pode acabar se afogando real e deixando paralisar por essa emoção, ou por mais que este processo esteja acontecendo, você toma presença sobre isso e lida com ele, e interage com ele. Então percebe que não se trata de você não sentir mais a ansiedade, não sentir mais o medo, não sentir mais a raiva. Se trata da maneira como você vai conduzir esta emoção. E essa condução feita através da respiração, que é uma via condutora da nossa interação com o meio, talvez a maior da nossa interação com o meio externo. Essa condução se liga, se conecta com essa consciência emocional que pode ser modificada, que pode ser mais clara a partir do autoconhecimento que geramos com isso. Do autoconhecimento que geramos quando expandimos consciência do nosso corpo e do nosso poder interno. Então eu continuei e continuo de mãos dadas com o meu medo, mas sinto que, por mais que eu ainda o sinta, por mais que eu ainda esteja com ele, eu o identifico, eu valorizo por saber exatamente de onde ele vem, do contexto para onde ele vai, por que que ele existe. Esse entendimento é muito importante, sabe? E é algo que só você pode fazer por você mesmo. Por mais que você pague um terapeuta, que pode até te conduzir a entender melhor isso, mas nada melhor do que um caminho pessoal de desenvolvimento e de conexão dessa ferramenta. E eu não estou dizendo aqui, gente, que terapia não é importante, tá? Terapia é super importante também, mas essa pessoa que vai te acompanhar, assim como eu acompanho os meus alunos e alunas, ela vai só te mostrar o caminho. Quem vai ter que trilhar esse caminho é você. E ter uma ferramenta à mão, quase como uma varinha mágica, que representa um poder de atuação melhor sobre as situações, porque, como eu já disse aqui, as situações vão continuar acontecendo, elas vão continuar existindo. O que vai mudar é a forma como você vai se relacionar com elas. O que vai mudar é a maneira como você enxerga o medo e aprende a construir novas ações e pensamentos que não te levem para essa projeção totalmente e 100% negativa, mas que te faça permanecer num primeiro ponto, no momento presente, permanecer no aqui e agora, e segundo, gerar outras projeções que favoreçam a sua ação, que favoreçam que você caminhe na direção que você busca. Vamos fazer assim, vamos fazer um exercício de pensar para onde o medo pode me levar se eu tiver medo de perder a minha casa. Pode ser que eu pare de trabalhar, pode ser que eu não consiga mais alunos, pode ser que eu não tenha ninguém se matriculando no meu curso, pode ser que eu não ganhe mais dinheiro, e aí meu aluguel vai atrasar, e aí se esse aluguel atrasar,
eu posso ser despejada, eu posso receber uma notificação e aos poucos essa notificação me gerar esse decreto de despejo e posso ter as minhas contas todas atrasadas e vão cortar a minha luz e eu vou morar na rua ou então eu vou morar na casa de favor de algum amigo. Olha para onde eu fui parar quando eu vou remoendo essa projeção negativa, entende? Então se trata de uma realidade que a gente cria e que a gente pode escolher não se identificar com ela. Isso não significa que ela não vai continuar existindo. Isso não significa que ela não vai estar ali como uma possibilidade de pensamento, mas significa que ela é apenas e tão somente uma possibilidade de pensamento. Ela não é a realidade em si. Então, quando eu gero clareza sobre isso e assumo esse estado que eu chamo para vocês também de autoobservação. A respiração é uma oportunidade de você criar esse estado de autoobservação. Porque quando você fecha os olhos e respira, você começa a trazer clareza para o que está dentro e não para o que está fora. Para como se passa o teu corpo, para como as sensações corporais vão se fazendo mais presentes a cada fluxo de respiração que você faz, para como os pensamentos são organizados a partir desse novo ritmo que você traz para o seu próprio corpo. Eu gosto de falar também que é como se fosse quase que um afinar de um instrumento. Eu tenho um violão que eu gosto muito de tocar. E ele fica lá na sala e às vezes ele pega um pouco de sol, às vezes ele pega um pouco de umidade e ele acaba desafinando com as cordas por conta da temperatura, do calor e do frio. Então todas as vezes que eu vou pegar para tocar, eu tenho que afinar esse violão. Eu acredito que nós somos pessoas que também temos um ritmo próprio, um ritmo e uma melodia muito especial. Mas por conta da correria e dessas situações não muito favoráveis de pressão e de estilo de vida acelerado que nós estamos, a gente acaba desafinando o nosso ritmo, respirando curtinho, hiperventilando de tensão, deixando de dormir e de viver naturalmente o nosso ritmo tão melódico e tão importante e necessário para a nossa longevidade. É como se a gente desafinasse esse ritmo interno. Então, a respiração é um afinador, uma metodologia de você refinar o seu ritmo, encontrando o seu próprio, do seu próprio corpo, da maneira como você entende que existe. Essa consciência de si mesmo, de qual que é o seu ritmo, que não necessariamente precisa ser único e exclusivamente um só, podem ser vários, dependendo do momento que você está vivendo, dependendo da maneira como você se conecta com este meio externo. Entende essa relação de afinar o seu próprio ritmo? É muito legal pensar dessa forma quando a gente pensa sobre o quão essa consciência e essa apropriação de poder é especial, por nos trazer este estado de presença significativa no nosso próprio corpo, nas nossas próprias emoções e nos nossos próprios pensamentos. Então, da próxima vez que você sentir algum medo, a primeira pergunta que você deve se fazer é: de onde ele está vindo? Que projeção negativa eu estou criando para que esse medo esteja capaz de me paralisar? Qual realidade é essa tão absurda e obscura e cruel esse medo está projetando para que eu me identifique? De onde ele vem? Por quê? O que veio antes na minha vida para que esse medo surgisse? Todas essas perguntas podem ser respondidas. Você pode até pegar um papel para escrever um pouco sobre isso e entender melhor. Eu acho que a escrita nos traz autoconhecimento e nos faz perceber com mais clareza de onde essas emoções podem surgir, qual o contexto onde elas surgem. E a partir dessa clareza, faça algumas respirações. Respirações são técnicas especiais, específicas para ativar o seu estado de relaxamento, inspirando fundo, soltando ar e percebendo o quão isso aos poucos vai mudando o padrão do seu pensamento, vai te trazendo para um estado de mais relaxamento e é como se você dominasse esse medo.
Sabe como se fosse um cavalo selvagem que está correndo de maneira totalmente louca num campo e você quer domar este cavalo? É mais ou menos assim. Imagina que o medo é como se fosse esse cavalo selvagem e você está ali tentando domar e aos poucos, a partir de técnicas específicas, você vai chegando e montando nesse cavalo. Esse é você depois de atuar e interagir com o seu medo e não apenas reagir ao estímulo que ele te impõe. E aí você monta nesse cavalo e chega mais longe, porque a emoção é uma consciência muito poderosa que nós temos. E quanto mais a gente se apropria delas, quanto mais você vê a sua ansiedade como uma aliada para que você possa agir, para que você traga clareza da sua experiência e da sua história, melhor será no desenvolvimento da tua jornada, na maneira como você escolhe viver. Porque você se considera inteiro e não fica negligenciando partes de você porque não quer lidar com elas. Isso não é coisa de gente grande, né, gente? Mas ao mesmo tempo eu entendo. Eu entendo porque nenhum de nós tem acesso a esses conhecimentos. A gente não aprende a lidar com a emoção. Eu não me canso de falar isso aqui, porque às vezes pode parecer para você que está ouvindo e assistindo que eu estou falando algo que você já devia saber há mais tempo, sabe? E fica se sentindo ruim, uma pessoa péssima, porque não sabia disso, porque não sabe lidar com as suas próprias emoções. E eu não quero que você se sinta assim, não. É super normal. Eu também não sabia. Contei uma situação para vocês bem específica dos momentos em que eu andava de bicicleta e a gente não aprende a lidar com isso. E é por isso que eu faço questão de partilhar desses conhecimentos com todos e todas vocês, porque eu acredito muito no poder da respiração e no poder do quão ela nos gera esse autoconhecimento para interagir melhor com essa infinidade e com essa possibilidade grandiosa que todos e todas nós somos. E não apenas ficar fugindo de partes de nós que estão ali obscuras, mas que podem ser olhadas de uma forma mais genuína, de uma forma mais honesta e verdadeira. Lidar com a verdade é difícil, né? Mas a verdade é necessária para que a gente possa crescer e evoluir. E para que a gente possa também buscar um nível a mais nas nossas vidas, né? Então, a verdade, ela pode ser até um pouco dolorida às vezes, mas ela é importante para que possamos gerar cada vez mais clareza de quem somos, de onde estamos, de quais os nossos erros, de quais os nossos acertos, e olhar para isso com sinceridade de sermos humanos, de entender que essa busca pela perfeição e pela disciplina exagerada das coisas é tão somente uma pressão social boba que o mundo e esse ritmo frenético nos impõe. Mas cada um de nós tem uma potencialidade, cada um de nós é único. E você considerar essa grandiosidade de quem você é, considerar as emoções, tanto as emoções positivas quanto as emoções negativas também, se é que a gente pode trazer essa dualidade, né, positivo e negativo, mas considerar essas infinitas possibilidades de ser quem você é, de atuar da maneira que você quer, independentemente das emoções que surjam, mas fazendo aquilo que você acredita, fazendo aquilo que você acha que é importante de se fazer, independentemente do medo, independentemente da raiva, mas agindo em prol do teu desenvolvimento. Então, ter essa ferramenta com a qual você pode ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa, sem se sentir um maluco, porque parou alguns instantes ali para respirar um pouquinho, para ativar o teu estado de relaxamento e agir melhor naquela situação, naquele fato importante que você quer, é algo muito mágico e valoroso de fazer. E é por isso que, se você se identifica e quer saber um pouco mais sobre como atuar com esta ferramenta de poder, eu quero que você curta esse vídeo e comente aqui, quero saber mais, que eu vou trazer mais informações em breve da minha jornada, onde a gente vai falar muito mais sobre como as técnicas respiratórias podem ajudar você como uma ferramenta poderosa no domínio da ansiedade, uma ferramenta poderosa para que você lide com o medo e com todo esse espectro de emoção que serão verdadeiras possibilidades incríveis de você viver a vida que você quer e parar de se paralisar, parar de ser atrapalhado por não saber lidar com a consciência que está aí presente com você. Porque você pode até achar que vai
esquecer e que não vai precisar lidar com ela. Mas em algum momento ela pode surgir e realmente atrapalhar a sua vida, como já atrapalhou muitas vezes a minha. E eu quero ajudar você, ajudar todas as pessoas a terem um pouco mais de consciência acerca da infinidade do que elas são, para que tenham relações melhores, para que tenham uma qualidade de vida melhor e também terem esse poder interno para agirem de maneira favorável nas nossas vidas, nas suas vidas. Me conta aqui se você se identificou com esse vídeo, com essa sensação de medo, que eu acredito ser muito comum em pessoas que sofrem com ansiedade, que têm ansiedade assim como eu. Então, me conta aqui para a gente conversar um pouquinho mais e me fala mais se você tem interesse que eu traga outros episódios ou outros fatos acerca de emoções primárias, como o medo. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, beleza? Até a próxima!